Vamos lá, pessoal? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula semanal aqui da nossa isolada de física para as particulares. Hoje vamos começar um assunto novo. Semana passada nós vimos hidrostática, hoje nós vamos começar termologia. Mas antes eu queria passar uma mensagem para vocês, né, sobre essa quarentena. Eu acho muito importante sempre no início a gente dar uma conversada com vocês. Já está durando mais do que a gente imaginava, né? Eu sei que é um momento difícil, que nós saímos do nosso estado natural de estudo, que já era bem desafiador e agora se tornou ainda mais. E a palavra que eu quero deixar para vocês nesse momento é crescimento. Nós estamos passando por um momento extremamente desafiador, por um momento extremamente que nos tira da zona de conforto, mas saibam que tudo que nos desafia, tudo que nos tira da zona de conforto, nos faz crescer. Então, vocês vão sair muito maiores do que entraram dessa. Quando voltarem para as condições normais lá de estudo e de ambiente de estudo, vocês vão ver como vocês vão estar muito melhor. Afinal, vocês se prepararam numa situação de extrema necessidade, extrema dificuldade, na verdade, que é o que nós estamos passando agora. Então, vocês estão crescendo bastante. Então, coloquem isso na cabeça. Tudo que nos desafia, tudo que nos tira da zona de conforto, tudo que faz a gente se estressar um pouco, querer jogar tudo para o alto, se a gente conseguir se manter firme, mesmo que seja mais devagar, e conseguir seguir em frente, isso vai fazer a gente crescer muito mais lá na frente. A gente vai olhar para trás e vai até esquecer do quanto foi difícil e do quanto vai ser fácil a gente conseguir os nossos objetivos. Então vamos lá, vamos começar a nossa... já esqueci até qual a numeração da aula aqui no estúdio, né? Mas a nossa primeira aula de termologia, a gente já viu tipos de força, já viu toda a parte de trabalho e potência, já viu a parte de energia, parte de impulso e quantidade de movimento. Na aula passada, que foram 2 aulas, nós vimos hidrostática e agora nós vamos para o 6º assunto, então, aqui do nosso curso, nesse nosso novo cenário que não é mais a sala de aula, né? Lógico que tiveram vários assuntos na época da sala de aula, e aqui nós estamos no nosso 6º assunto, aqui no nosso estudo, nessa fase de quarentena. Então a gente não pode parar, o cronograma não pode parar, vamos continuar e vamos seguir firme. Vamos lá. Nosso assunto, como vocês estão vendo aí na tela, é termologia, como o próprio nome já diz. Termologia estuda as temperaturas, todos os fenômenos térmicos e tudo que está envolvido com troca de calor, com temperatura, com mudança de fase, enfim, tudo que está envolvido com essa parte térmica, como o próprio nome já diz. Como eu coloquei no grupo para vocês, essa parte de termologia, a gente tem a parte da termometria, que estuda temperatura e as escalas termométricas, parte do termômetro. A gente sabe que aqui no Brasil nós utilizamos o grau Celsius para medir temperatura, mas lá nos Estados Unidos já é Fahrenheit, algumas partes também é Kelvin. Então a gente vai estudar a transformação de unidades dentro dessas unidades termométricas. Na segunda parte da aula, que já é outro assunto dessa mesma aula, a gente vai ver dilatação térmica, certo? Vocês vão entender que quando a gente varia a temperatura do ambiente, certos materiais, eles dilatam ou eles contraem, certo? São 2 assuntos curtos que dá para ver numa aula só, a gente já mata 2. Na aula que vem a gente vai ver calorimetria, na próxima aula, que estuda as trocas de calor e as mudanças de estado físico dos diferentes materiais. E na outra aula a gente vai ver termodinâmica e mata todo o assunto da termologia. Beleza? Então vamos começar com o que a gente tem aqui hoje. A gente sabe que, sempre digo a vocês, lista na mão, quem não tiver como imprimir a lista, pode pegar no Medway, isso eu ainda não falei para vocês, mas já falei no grupo. Quem não tiver como pegar a lista, se quiser dar uma pausa no vídeo agora e correr lá no Medway para pegar, pode pegar. Só é falar com Mara ou com Vitória, aliás, com Vitória, que está lá na recepção o dia todo, e pede para ela imprimir se já não tiver impressa lá. E aí, com todos os cuidados que a gente está tomando, você consegue pegar essa lista lá no Medway e levar para casa e conseguir acompanhar essa videoaula com a lista, que eu acho importantíssimo. Se não, bota a videoaula no celular e acompanha com a lista pelo computador ou vice-versa, ou então, se quiser assistir só pelo computador, abre as duas aí, abre a aula e abre a lista, que vocês vão poder fazer o download aí no Google Sala de Aula, e fica ali no Alt Tab,
né, entre o vídeo e entre a nossa lista. Quem quiser também, eu acho que eu já falo rápido, mas quem quiser adiantar o vídeo, aí, a velocidade do vídeo, pode ir numa ferramentazinha, numa engrenagemzinha aí do YouTube, do lado direito de vocês, vai ter que você pode adiantar, para estar na velocidade 1.25, 1,5, e aí a aula fica um pouco mais rápida. Eu, quando eu estou assistindo vídeo aula, faço isso, então eu não vou condenar se você fizer. Mas como eu falei, só não pode reclamar que eu estou falando alto. E aí vocês podem abusar do poder do pause também, para copiar alguma coisa, para voltar, se tiver alguma dúvida. E ainda mais, pode falar comigo a qualquer hora do dia para conversar comigo, tirar alguma dúvida de questão, ou alguma dúvida do assunto, ou alguma dúvida da vida, alguma angústia que você tenha. Estou à disposição de vocês. Então vamos lá, para não perder mais tempo, vamos continuar aqui com o nosso assunto, termologia. Mais uma vez mostrando a vocês a divisão de termologia, né? Termometria, dilatação térmica, calorimetria e termodinâmica. Nessa primeira aula nós vamos ver esses dois primeiros assuntos aqui, certo? Começando com termometria. Como eu falei para vocês, termometria é a parte da termologia voltada para o estudo da temperatura, dos termômetros e das escalas termométricas. Volta para cá, Edson. Então, na lista de vocês vão ver aí, inicialmente que tem a definição de temperatura. Muita gente tem uma definição, tem uma concepção errada de temperatura, que acha que temperatura é o que mede o calor dos objetos, mas não é bem assim, certo? A temperatura, ela mede o grau de agitação das moléculas que formam o objeto. Em química, você já deve ter aprendido naquela parte lá de atomística, mudança de fase e tal, que vocês viram lá, que a temperatura de certo objeto mede o grau de agitação das moléculas daquele material. Como assim, Nuto? Quanto mais agitadas estão as moléculas, ou seja, quanto maior a energia cinética das moléculas, dos átomos daquele material, maior a sua temperatura. Então, quando o objeto está no estado sólido, o grau de agitação é mínimo. Quando está no estado líquido, o grau de agitação já aumenta um pouco mais. E quando está no estado gasoso, o grau de agitação é enorme daquelas moléculas ali daquele material, certo? E a temperatura nada mais é do que a medição, do que a graduação do grau de agitação das moléculas de determinado material, certo? Então vamos lá. Definindo temperatura, nós vamos entender que no mundo existem diferentes escalas termométricas, mas nós vamos estudar aqui 3 escalas termométricas, que são as 3 mais comuns. Primeiramente, a escala Celsius, certo? Que foi graduada da seguinte forma. O parâmetro, a referência das escalas termométricas é o grau de ebulição, é o estado, na verdade, de ebulição e de fusão e de ebulição da água, certo? Então a água, ela tem o estado de fusão de 0 graus Celsius e o estado de ebulição em 100 graus Celsius. Então, a temperatura com que a água, muito antigamente lá, quando eles foram graduar na escala Celsius, eles pegaram a água, esquentaram. No momento que a água começou a entrar em ebulição, eles disseram, pronto, essa temperatura é 100 graus Celsius. Esfriaram a água, no momento que a água começou a entrar em fusão, ou seja, virar gelo, eles disseram, pronto, está definido, essa temperatura é o 0 graus Celsius. E o que variar daí vai ser a graduação Celsius. Então ficou definido assim, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius, e o que variar aí é a graduação graus Celsius. Foi assim que ficou definido a temperatura Celsius, né? A escala termométrica Celsius. Só que, como a gente sabe, o mundo antigamente não era tão globalizado como é hoje, então em diferentes locais do mundo criaram graduações diferentes de temperatura, como todas as unidades de física que a gente conhece hoje, que existem diferentes medições, né? Enfim, já falei para vocês que aqui na física é o metro, mas para a distância existe a polegada, o quilômetro, diversas graduações. E aí, depois que essas graduações surgiram em diferentes locais do mundo, que as pessoas começaram a se comunicar entre si, perceberam que cada local existia uma graduação, né? Ninguém ia abrir mão da sua graduação em detrimento das outras. Então, o que foi que fizeram? Tornou uma convenção, né? Essa vai ser a graduação oficial, mas as outras também não deixam de existir. A graduação oficial hoje, para a gente aí, na física, é o Kelvin, né? A gente utiliza mais o Kelvin, mas a gente também pode utilizar o Celsius, também pode utilizar Fahrenheit, e nós vamos aprender aqui a transformar de um para outro, de uma graduação para outra, e é bem tranquilo. Então vamos lá, vamos observar aqui a graduação Fahrenheit. Ó. O ponto de fusão
da água na graduação Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit, que é o equivalente ao 0 graus Celsius, certo? E o ponto de ebulição da água na graduação Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, que é o equivalente a 100 graus Celsius, certo? Percebam que do 0 para 100 aqui graus Celsius, existem 100 graus, né? Obviamente. Mas na graduação Fahrenheit, existe, ó, de 32 para 212, existe 180 graus, digamos assim, 180 graus Fahrenheit. Então, vai ser uma graduação diferente, né? Não quer dizer que se eu elevar aqui 1 grau Celsius, vai elevar aqui 1 grau Fahrenheit, não. Vai elevar mais, porque existem mais graduações. Enquanto aqui tem 180, vamos supor que seja uma régua, certo? Enquanto aqui tem 180 tracinhos, aqui tem só 100 tracinhos. Mas a variação na temperatura, na prática, tem que ser a mesma. Da mesma forma que existe o Kelvin. O Kelvin já é mais parecido com o Celsius, por isso que já é menos cobrado em prova, porque se tornaria um pouco mais fácil. O Kelvin, pode perceber, ó, que varia de 273 até 373. Ou seja, tem 100 grauzinhos Kelvin aqui, que na verdade até está errado aqui, você não pode utilizar Kelvin, certo? Kelvin não tem grau, na verdade, você não pode utilizar o grau em Kelvin. É 373 Kelvin, 100 grau, simplesmente, certo? Mas isso é só uma convenção, isso não é relevante não. E aí, ó, você percebe que no Kelvin a variação é de 100, ó. Então é igual ao Celsius, só que o 0 Celsius começa em 273 Kelvin. E o 100 Celsius, 100 graus Celsius, começa em termina em 373 Kelvin. Mas a distância é a mesma, são 100 graus que diferenciam aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água no Kelvin. Então, ó, fazendo aqui uma semelhança de triângulo, corta aqui para mim, Edson. Semelhança de triângulo não, semelhança geométrica, desculpa. Corta aqui para mim, Edson, por favor. Você percebe que a gente consegue comparar. Ó, o que foi que a gente fez? Pode abrir, Edson. Melhor aberto, fica mais fácil de visualizar. Pode deixar no slide. O que foi que a gente fez? Colocamos aqui um ponto. Isso aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente chegou nessa fórmula aqui, que é o que vocês vão usar, ó, certo? A maioria dos professores vão chegar para vocês e vão dizer, ó, utilizem essas fórmulas para fazer a transformação de Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu não gosto de fazer assim, eu gosto de mostrar para vocês como a gente chegou nisso, para vocês não precisarem decorar, consequentemente não esquecerem lá na hora da prova. Como é que a gente fez? A gente pegou aqui, ó, marcou aqui um ponto aleatório no Celsius, que equivale ao Fahrenheit, que equivale ao Kelvin. Foi o que a gente fez. Essa distância aqui, ó, C até 0 é igual a essa distância aqui, ó, F até 32, certo? Essa distância dividido pela distância total, ou seja, C menos 0 dividido por 100 menos 0, como está aqui embaixo, ó, vai ser igual ao F menos 32 dividido pela distância total, ó, 212 menos 32. F menos 32, 212 menos 32. Essa igualdade aqui tem que ser igual, porque esse espaço sobre esse tem que ser igual a esse espaço sobre esse. Por mais que eles não sejam iguais, esse aqui tenha 100 graus e aqui tem 180, mas quando eu dividir esse sobre esse, tem que ser diretamente proporcional, tem que ser igual a esse sobre esse. Como é que eu faço? Como eu mostrei a vocês, ó, C menos 0, esse espaçozinho aqui é o quê? C menos 0, né? Sobre esse espaçozão aqui, ó, que é 100 menos 0, tem que ser igual a esse espaçozinho aqui, ó, que é F menos 32, sobre esse espaçozão aqui, ó, que é 212 menos 32. Mesma coisa o Kelvin, ó. Kelvin, ó, esse espaçozinho aqui, que é qual? K menos 273, tem que ser igual ao espaçozão aqui, ó, que é 373 menos 237, certo? Você fazendo essas contas aqui e simplificando, vai chegar nisso aqui, ó. Deixa eu passar aqui, acho que tá pegando não. Vai chegar nessa conta aqui, ó, certo? A temperatura que eu quero achar em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à temperatura em Kelvin menos 237 sobre 5. Ah, Nu, tá difícil de entender. Realmente, de cara é difícil de entender. Mas deixa eu mostrar para vocês como é tranquilo aqui para entender quando eu tiver com um exemplo.
certo? Vamos fazer nosso primeiro exemplo aí. Está na listinha de vocês. E vou fazer aqui no quadro. Vamos lá, pessoal? Então aí, ó, nosso exemplo que está na tela para vocês. Qual é a temperatura correspondente em escala Celsius para a temperatura 100 graus Fahrenheit? Então vamos lá, pessoal. Já abri aqui na tela para vocês, já abri aqui no nosso quadro, a fórmula que a gente acabou de aprender, certo? Eu mostrei para vocês como é que chega na fórmula, vocês precisam entender como é que a gente chega nessa fórmula, porque vão ter questões aí, como vocês vão ver, que vão ter temperaturas arbitrárias, temperaturas de escalas termométricas arbitrárias. Então vocês vão ter que fazer aquela mesma semelhança geométrica que eu fiz para chegar nessa fórmula. Mas quando for transformação de Celsius para Fahrenheit, pode usar essa fórmula aqui direto. Temperatura em Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Na questão ele quer saber quanto vale em Celsius 100 graus Fahrenheit. Lá nos Estados Unidos, você mediu lá a temperatura num termômetro e deu 100 graus Fahrenheit. Você que quer fazer medicina, por exemplo, conseguiria dizer se 100 graus Fahrenheit é um estado febril, é um estado de hipotermia, um estado de hipertermia. Como é que a gente sabe? Vamos lá, ó. Eu quero descobrir a temperatura em Celsius, então deixa aqui, ó. TC sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit, que é o que eu quero saber, que é 100, né? Que ele me deu aí na questão, menos 32 dividido por 9. E aí como é que eu faço? Esse 5 vai passar multiplicando, ó. Vai ficar TC é igual a 500, 5 vezes 100, menos 160, que é 5 vezes 32, dividido por 9. 500 menos 160 dá 340. Dividido por 9, deixa eu só usar a calculadora aqui para vocês, mas eu já adianto que vai dar 37,78 aproximadamente. Por que, Nuto? Por que você sabe disso já? Porque você decorou a conta? Não. Porque eu vou dizer para vocês agora. 37,78. Graus Celsius. Então, 100 graus Fahrenheit é 37,78 graus Celsius. Como eu falei para vocês, as escalas termométricas foram criadas a partir de uma referência. Falei para vocês que quando a água começou a entrar em fusão, os caras disseram, aqui é o 0 graus Celsius. Aí eles esquentaram a água. Quando a água começou a entrar em ebulição, os caras disseram, aqui é o 100 graus Celsius. E o que variar disso, esses dois pontos são a referência. Da mesma forma, na escala Fahrenheit, ela não é doida assim, desse jeito à toa, não. Como é que os caras criaram o ponto de referência da escala Fahrenheit? Mediram a temperatura corporal, certo? E disseram, essa temperatura é os 100 graus Fahrenheit. E a partir daí as coisas variam. Então a nossa temperatura corporal, a gente sabe que nos diversos livros de medicina, de clínica médica, existe uma discordância do que é hipertermia, do que é hipotermia, qual é a temperatura corporal normal, mas a gente sabe que a temperatura corporal normal, segundo a escala Fahrenheit, é 100 graus Fahrenheit. Eles criaram aquele ponto de referência, que é o equivalente ao quê? 37,78 graus Celsius. Acima disso, a gente já pode considerar a pessoa no estado febril. Abaixo disso, a gente já pode considerar uma temperatura abaixo da média, né? Não necessariamente significa uma patologia, nem para cima nem para baixo. Mas a gente sabe que a temperatura normal do corpo humano é essa aqui, ó, 37,78 graus Celsius. Obviamente, como eu falei, tem livro que vai dizer que é 37,5, né? Tem livro também de medicina que vai dizer que é a partir do 38,1, 38,2, mas isso é uma divergência da literatura, certo? Só uma curiosidade aí para vocês, o 100 graus Celsius é a temperatura corporal e é 37,78, aliás, o 100 graus Fahrenheit é a temperatura corporal e é 37,78 graus Celsius. Vamos lá, voltando para cá, vamos dar uma lida agora, sair do exemplo, dar uma lida agora aí na nossa segunda questãozinha do material, né? Uma questão agora já de prova, uma questão na Vera mesmo, da Unip 2015.2. Então, ó, a questão diz o seguinte, o sentido do tato proporciona uma indicação qualitativa da temperatura. Porém, os sentidos não são confiáveis e frequentemente nos enganam. As escalas surgiram da necessidade de quantificar o quanto um corpo humano está quente ou frio e da necessidade de melhorar as medidas das temperaturas. Exatamente o que eu acabei de falar.
Um médico mediu a temperatura de um paciente com um termômetro graduado na escala Fahrenheit e encontrou a indicação 2,6 X. Se tivesse usado um termômetro graduado na escala Celsius, a indicação teria sido X. Assim, a temperatura do paciente em graus Celsius é igual a. Então, ó, vamos lá, mais uma vez uma questão que pede para você transformar de graus Fahrenheit para graus Celsius. Então vamos lá, pessoal. Já coloquei aqui os dados para vocês, ó. O que foi que aconteceu na questão? Ele mediu lá o paciente, o médico mediu lá o paciente na escala Fahrenheit e deu 2,6x. Por que é x? Isso é uma incógnita. Deu 2,6x. X pode ser qualquer número. E mediu no termômetro que tinha a temperatura lá na escala Celsius e deu x. Pergunta, qual é a temperatura desse cidadão? Então vamos lá. A gente só vai substituir, ó, a fórmula que a gente conhece, temperatura em graus Celsius dividido por 5, TF menos 32 sobre 9, vai substituir aqui a temperatura em graus Celsius, que ele achou que foi x, colocar o x aqui, e a temperatura em grau Fahrenheit, que ele achou que foi 2,6x, colocar aqui. Fazendo dessa forma, a gente vai descobrir quem é x. X é a temperatura dele em graus Celsius, que é a resposta. Então vamos lá, ó, a temperatura dele em graus Celsius foi x, você bota x dividido por 5, vai ser igual à temperatura dele em graus Fahrenheit, que é 2,6x, menos 32 dividido por 9. E aí, pessoal, é só resolver a matemática aqui agora. Ó. O que, que a gente faz? Vai multiplicar os dois lados, vai ficar ó, 9 vezes x. 9x é igual a 5 vezes 2,6x, que dá 13x, menos 5 vezes 32, que dá 160, como a gente viu, certo? E aí, só é jogar esse 13x para cá, vai ficar quanto? Menos 13x mais 9x é igual a menos 160. Menos 4x é igual a menos 160. Multiplica por menos 1 aqui os dois lados, ó. 4x é igual a 160, x é igual a 160 dividido por 4, x vai ser igual a 40 graus Celsius. Ou seja, a temperatura lá do paciente, do médico, estava 40 graus Celsius. Na escala Celsius, né? 40 graus Celsius na escala Celsius, ou seja, o paciente estava bastante febril. Então, provavelmente, ele estava com algum tipo de infecção, algum tipo de inflamação no corpo. Então, vamos lá, pessoal, voltando aqui, ó. Mais uma questãozinha pra gente aí, é uma questão agora da FAMENE. Fiz uma da Unip, né? Fiz um exemplo, fiz uma da Unip, vou fazer uma da FAMENE agora, para ficar bem variável para vocês, para mostrar para vocês como esse assunto cai também, apesar de ser um assunto bem fácil, né? É um assunto que cai bastante nas provas das particulares já aqui. FAMENE 2011.2. Se um termômetro defeituoso indica, ó, perceba, o termômetro é defeituoso. Então, é uma escala termométrica arbitrária. Não é nem Celsius, nem é Fahrenheit, nem é Kelvin. É arbitrária. Um termômetro defeituoso indica 97 graus Celsius no ponto do vapor, né? E ele indica 1 grau Celsius no ponto do gelo. Ou seja, nessa escala termométrica arbitrária criada nessa questão, o 97 graus é o ponto de ebulição e 1 grau é o ponto de fusão, né? Ó, aqui 1 grau e 97 graus. Pode-se afirmar que a temperatura correta, quando esse termômetro indicar 40,7 graus Celsius, é. Então, ó, ele quer saber o seguinte. Puxa aqui para mim, Edson. Chegou lá, um cara com um termômetro quebrado. Ou seja, não é graus Celsius mais, certo? Apesar dele chamar graus Celsius aqui, o termômetro está quebrado, então não é mais graus Celsius. Ele, nesse termômetro, ele percebeu que quando ele botava lá no gelo, na água em infusão, não marcava 0, marcava 1. Quando ele botou lá na água em ebulição, no ponto de ebulição da água, não marcava 100 graus não, Celsius, marcava 97. Ou seja, ele está com um termômetro quebrado com outra escala termométrica. Mas ele pergunta, quando esse termômetro marcar 40,7 graus Celsius, qual vai ser a real temperatura do cara lá? Ou do cara do objeto que ele esteja medindo? Qual vai ser a real temperatura? E é isso que nós vamos ver agora, fazer uma comparação de escalas termométricas aí. Então, pessoal, a questão aí está aberta para vocês. Edson vai abrir aqui para mim no quadro. Então, ó, o que é que eu fiz aqui? Que vocês podem observar aí no quadro. Eu peguei a escala, isso aqui vocês vão fazer com várias questões da lista de vocês, da prova de vocês,
dessa forma que eles vão dar escalas termométricas arbitrárias, como é nesse caso. Não vão dar Fahrenheit, não vão dar Kelvin, vão dar um termômetro quebrado ou um termômetro que o cara inventou, certo? E aí você tem que fazer sempre, é sempre dessa forma, não tem segredo. Você vai colocar aqui, ó, o termômetro, a escala Celsius, né? 0 graus o ponto de fusão, 100 graus o ponto de ebulição e a temperatura que você quer achar aqui no meio. E aí você vai colocar de lado dele o termômetro que você vai utilizar para achar a escala arbitrária, né? Nesse caso, ele me disse na questão que o ponto de ebulição é 97 graus Celsius desse termômetro quebrado. Para não confundir, eu botei aqui Q, ó, 97 graus Q. O que é Q? Quebrado. O termômetro não está quebrado? Então aqui eu chamei esse termômetro aqui de Q, termômetro quebrado, para a gente comparar com Celsius, que é o correto. Então, ó, em 100 graus Celsius é o equivalente a 97 graus desse termômetro quebrado. O 0 graus Celsius é o equivalente ao menos 1 grau desse termômetro quebrado. E aí ele pergunta, 40,7 graus nesse termômetro quebrado é o equivalente a quantos graus Celsius corretamente? E aí a gente faz a mesma coisa, ó. Esse pedacinho aqui, dividido pelo todo, vai ser igual a esse pedacinho aqui, dividido pelo todo. Como assim, Nutro? Vamos lá, ó. Esse pedacinho aqui é o quê? TC menos 0, dividido pelo todo, que é o quê? 100 menos 0. Vai ser igual a esse pedacinho aqui, ó, que é quanto? 40,7 menos 1, ó, perceba que é menos 1, porque a distância disso aqui, ó, é 40,7 mais 1, dividido por 97, que é o todo aqui, ó, menos 1. Perceba que a distância aqui, ó, de 97 até o 0 é 97. Chega no menos 1, você tem que adicionar 1. Então, por isso que se torna mais 1, ó. Menos com menos dá mais, porque a distância é 98. Você vai sair do 97 para o 0 e ainda vai andar mais 1 para chegar no menos 1. Por isso que a distância fica 98. Tá entendendo? Então, vamos lá, ó. TC menos 0 dá 0, 100 menos 0 dá 100. TC sobre 100 vai ser igual 40,7 menos 1. Menos com menos dá mais, ó. Vai ficar 41,7 sobre 97 menos 1. 97 mais 1 sobre 98. Vou puxar aqui para cima, ó. Vamos lá. TC sobre 100, vamos multiplicar aqui, ó, cruzado, como a gente sabe fazer. Vai ficar 98 TC é igual a 100 vezes 41,7, que fica 4.170. E aí vai ficar o quê? TC é igual a 4.170 dividido por 98. Quem é que faz aí de cabeça? Eu não consigo. Deixa eu só abrir a calculadora aqui para fazer a conta para vocês. 4.170 dividido por 98 vai dar igual a 42,55. Temperatura em graus Celsius é igual a 42,55 graus Celsius. Isso quer dizer o quê? Que quando esse termômetro aqui, quebrado, está marcando 40,7 graus Celsius, é o equivalente a 42,55 graus Celsius. Na prática, como é que isso acontece? Você pega um termômetro quebrado, percebe que ele está quebrado, mas você quer medir aferir a temperatura de alguém. Você pega lá, bota o termômetro no gelo, o cara botou o termômetro no gelo e achou menos 1. Botou o termômetro lá na água fervendo e achou 97. Aí ele, pronto, agora eu já sei quais são a minha temperatura de fusão e de ebulição. Vou fazer essas contas aqui para poder medir com esse termômetro e achar a temperatura correta. Então, quando ele mediu lá 40,7, ele fez os cálculos e achou que a temperatura real da pessoa lá, ou do objeto, é 42,55 graus Celsius na real. Que aí na FAMEN 2011.2 seria a letra A, e arredondado, né? Para a letra A, que é 42,5 graus Celsius, letra A aí, para vocês. Beleza, pessoal? Voltando para cá, na lista de vocês tem mais uma questãozinha aí. Eu deixei como tarefa de casa para não ficar repetitivo a gente fazendo a questão do mesmo tipo aqui em aula. Questão da FIP 2016.2, façam, tentem fazer. Se for possível, deem pausa agora no vídeo, façam essa questão aí, vejam se vocês conseguem, certo? E aí, se tiver alguma dúvida, vocês depois falam comigo que eu tiro a dúvida para vocês.
Enquanto isso, vamos tocar aí, depois que você tentou fazer a questão, vamos tocar aí no nosso assunto. Terminamos o primeiro assunto da aula, termometria. É só isso, é só isso. Transformar de Celsius para Fahrenheit, de Celsius para Kelvin ou vice-versa. Ou ele vai dar uma escala arbitrária, um termômetro quebrado, uma escala que ele inventou, e você vai transformar lá de Celsius ou de Fahrenheit ou de Kelvin para essa escala arbitrária. Todas as questões são desse tipo. Não tem segredo. Física não tem segredo.